Boa noite. O menino André Moura, de 8 anos, uma das vítimas do desabamento de um prédio no bairro de Pernambués, teve alta hoje de manhã. A irmã dele, Cecília, de 7 anos, continua internada, mas passa bem. E quem perdeu tudo por causa do acidente luta agora pelo direito de ter o prejuízo reparado. Nesta terça-feira, máquinas da prefeitura trabalharam na área do desabamento. A retirada dos escombros de Pernambués deve durar pelo menos 3 dias. Gilmar tinha um apartamento no edifício que caiu. Para comprar o imóvel por R$90 mil, vendeu a casa onde morava e agora vive de aluguel. Eu não sei ainda, não mantive contato ainda com os donos da imobiliária, da construtora, não sei como será a minha vida. Por enquanto, prejuízo. Só prejuízo e aluguel até Deus sabe quando. Estamos ao Deus dará. O edifício desabou no último sábado. 3 pessoas morreram. 2 crianças ficaram feridas. Os imóveis seriam entregues um dia depois da tragédia. Agora, 16 famílias vão ter que adiar o sonho da casa própria. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todas as vítimas têm direitos, mesmo os vizinhos que não tinham apartamentos no edifício. O prejuízo deve ser pago pela construtora. Todo aquele que foi, como já dito, vítima, mesmo sem relação contratual, também tem o mesmo direito de ser indenizado, poderá pleitear em juízo uma ação indenizatória em face da construtora incorporadora, que deverá responder por todos os prejuízos que causou aos adquirentes e aos vizinhos. A lei garante ainda mais. Esse advogado explica que tudo que foi perdido tem que ser reparado. O direito do consumidor tem entre os seus princípios o princípio da reparabilidade integral. Vale dizer que não só aqueles prejuízos advindos da relação contratual, comprei o imóvel pereceu, eu tenho direito ao imóvel. Não apenas isso. Todo aquele prejuízo que vier advindo desse sinistro, desse acidente de consumo, ele há que ser indenizado. Desde o acidente, muita gente em Pernambués perdeu o sono, principalmente que mora em apartamentos construídos pela mesma empresa responsável pela obra do prédio que caiu. Hoje, a Polícia Técnica fez uma perícia no local para descobrir quais foram as causas do desabamento do imóvel. Outras construções da área também foram verificadas. Durante a tarde, técnicos da prefeitura vistoriaram o muro desta obra em frente ao local da tragédia. A preocupação agora é com as edificações ao redor que podem ter sofrido abalos com a queda do prédio no último sábado. Arimar mora há 1 ano neste imóvel, construído na mesma rua pela empresa responsável pelo prédio que caiu. Ele disse que dorme preocupado e vai pedir junto com os vizinhos uma avaliação técnica no local. Vamos fazer aqui uma perícia, independente do que aconteceu, por impacto que teve no dia do acidente, entendeu? Todos os moradores que tenham uma tranquilidade com relação ao prédio. A casa de Adilson também foi feita pela mesma construtora e ficou danificada com o desabamento do prédio. O carro do funcionário público acabou sendo atingido pelos escombros, mas os prejuízos podem ser ainda maiores, porque o imóvel dele corre o risco de ser saqueado. A área está cheia de restos de obra e o pessoal da área está invadindo para retirar esses restos de obra. Eu estou estou ficando na casa durante a noite. Eu estou negociando com o pessoal que está invadindo o espaço para que eles não invadam a minha propriedade. Tá? Fiquei ontem à noite, conversei com eles para que eles não fizessem nenhum tipo de ação na minha propriedade e eles, como fosse um acordo que eu fiz com o pessoal. Pela manhã, fiscais do CREA e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para fazer uma perícia. O laudo deve ficar pronto dentro de 1 mês. O escritório virtual da construtora Marques e Lima Limitada, responsável pelas edificações, tem endereço neste prédio na região do Caminho das Árvores, mas funciona em esquema de escritório virtual. A construtora aluga esta sala para exercer as atividades. A polícia quer saber que tipo de material foi usado na obra e se houve erro nos cálculos de engenharia. Os responsáveis vão prestar depoimento ainda esta semana. Nós vamos ter condições de preparar um conjunto probatório que irá nos dizer realmente quem é o culpado e qual sua participação no evento em que culminou com a morte de 3 pessoas, vitimando mais 2 crianças.
Os policiais civis decidiram suspender a paralisação iniciada ontem. Eles acataram a decisão da Justiça que declarou a greve ilegal. Reunida em assembleia, a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis anunciou o fim da paralisação da categoria. A decisão foi tomada depois que a Justiça declarou ilegal o movimento e estabeleceu multa de R$100 mil por dia parado em caso de descumprimento. Vamos tomar novas deliberações. Inclusive, nós estamos entrando com ações contra o governo do estado para que ele pague as horas extras que não vem pago desde 88 e com base na Constituição, artigo 7º, inciso 14. Todo trabalho ininterrupto são de 6 horas, o que não vem ocorrendo ao longo do tempo. A categoria parou de trabalhar na segunda-feira para protestar contra a portaria que altera a escala de serviço dos policiais civis. O delegado-geral Joselito Bispo ameaçou cortar o ponto dos funcionários que parassem de trabalhar. Para ele, qualquer discussão sobre a mudança na escala de serviço só deve acontecer depois de 6 meses. Temos que ter um tempo para a aplicação desse plantão. Então, no final do ano, no mês de janeiro, podemos fazer uma avaliação, porque é o tempo hábil para nós avaliarmos toda esta mudança, que não é tão grande, é uma mudança tão pequena. Daqui a pouco, o plano inclinado da Liberdade está parado há quase 15 dias, causando prejuízo para quem precisa do transporte mais barato. E você vai ver ainda nesta edição, um cratera em uma rua da cidade de Catu assusta moradores. Bahia Record.